Olá pessoal, tudo bem? Que bom que você está aí mais uma vez com a gente e vamos então para a aula número 2 do nosso Circuito Enem. A gente vai falar especificamente nessa aula sobre a competência de área 7, que fala sobre compreender o caráter aleatório não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas de determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações das variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Bom, dentro da matemática existem várias partes que se dedicam a alguns estudos de aplicações específicas dela. Uma dessas partes é a estatística, que trabalha com análise, coleta e divulgação de informações, de dados. As habilidades são, dentro dessa competência, existem 4 habilidades. Nós vamos falar mais hoje sobre a habilidade 27, calcular medidas de tendência central ou dispersão em um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados ou em gráficos, resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade, utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação e avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade. Bom, o que o Enem pretende com essas habilidades? Primeiro, que você compreenda e saiba calcular o que são essas medidas de tendência central e de dispersão de dados num conjunto aí, numa amostra. Por que é importante saber calcular? Para saber tomar decisões a partir delas. Então, não adianta você saber calcular e não saber o significado delas. Existem exercícios que vão pedir apenas qual é o valor, mas de tal coisa, né? Então, de alguma dessas medidas. Agora, há muitos exercícios no Enem no estilo, tem essas informações, aí ele faz uma série de afirmações sobre aquelas afirmações que estão na tabela. Então, você tem que usar a mediana, a moda, a média, os desvios, para entender o que está acontecendo, fazer interpretações e, a partir disso, propor ações para realizar ali, propor intervenção na realidade, como ele diz na habilidade 30. Isso quer dizer o quê? Que é você saber, e mais uma vez, o que isso quer dizer, intervenção na realidade? Quer dizer que você tem que, a partir da leitura dessas informações, saber o que fazer, saber o que elas significam e saber as possíveis conclusões que se pode tirar a partir daí. Entendeu? Não é só calcular. E como você já ouviu quando eu falei, a parte de estatística cai bastante intimamente ligada, também está bastante ligada, e no Enem também é muito explorado isso, a ligação de estatística com probabilidade. Na próxima vez que a gente se vê, eu vou postar um vídeo para você sobre isso, sobre probabilidade, sobre análise combinatória, análise de possibilidades, etc. Mas por enquanto a gente vai ver então a estatística apenas aí dentro de alguns contextos delimitados pelos problemas. Vamos começar aqui anotando alguns conceitos básicos e importantes sobre estatística para que a gente possa resolver entender o que eles são e a partir disso compreender melhor alguns outros. Veja só. O primeiro conceito importante quando a gente fala de estatística é a ideia de rol. Bom, quando você faz uma pesquisa, você sai coletando os dados na ordem que eles vão se apresentando. Então, se eu for pesquisar, por exemplo, a preferência de alguém pela cor vermelho ou azul, pode ser que a primeira pessoa me fale vermelho, a outra vermelho, depois alguém fale azul, ou depois uma vermelha, uma azul, né? Quando a gente faz essa coleta, os dados não ficam organizados, a gente pega os dados brutos, como eles vêm para a gente. O primeiro tratamento que a gente pode dar aos dados é organizá-los nesse que chamamos de rol. O rol é a organização dos dados apresentados em ordem crescente ou decrescente. Geralmente a gente costuma fazer ele em ordem crescente mesmo, que é mais fácil da gente organizar. Mas é equivalente você fazer na ordem crescente ou decrescente. O rol, então, é o primeiro tratamento que a gente pode dar aos dados. Depois desse tratamento de organizar o rol, a gente pode organizar numa tabela de frequências, num gráfico de setores, de pizza, num gráfico de barras, num gráfico de linhas e num histograma, por exemplo. O gráfico mais adequado é aquele que vai transmitir a informação de maneira mais precisa e compreensível para a pessoa que vai ler. Agora, para falar em tabela de frequência, o que é frequência? Bom, existem vários tipos de frequência. A mais relevante para nós é a frequência absoluta, que é a quantidade de vezes que um dado aparece na amostra. Então, por exemplo,
Naquela pesquisa que eu falei para você sobre vermelho e azul, suponha que 10 pessoas preferiram vermelho e 15 pessoas preferiram azul. Então, a frequência da palavra vermelho foi 10, porque 10 pessoas escolheram esse dado. Esse dado apareceu 10 vezes na amostra. Enquanto a frequência de azul seria 15, porque apareceu 15 vezes. Em muitos contextos, a frequência também pode aparecer associada à palavra peso. Repara, a cor azul, nesse exemplo que eu acabei de dar, tem peso 15, porque ela aparece 15 vezes. A cor vermelha tem um peso 10, é um peso menor, porque ela aparece um pouco menos de vezes. Agora, rol e frequência absoluta são importantes para a gente calcular a média. A média, turma, nada mais é do que um número que substitui cada elemento de um conjunto de valores na intenção de manter o resultado de certa operação. Na maioria das vezes, a média é feita através do cálculo da média aritmética, mas existem vários tipos de média. Para o Enem, são mais relevantes a gente falar de duas, que eu citei inclusive quando eu fiz o outro vídeo sobre sequências e progressões. Então, as duas médias mais importantes para nós no Enem, pensando no Enem, são a média aritmética e a geométrica. A média aritmética é a média que pretende manter a soma dos números da amostra. Então, por exemplo, se eu te pedir a média de alturas de uma equipe de basquete, essa média vai ser compreendida da seguinte maneira: os jogadores da equipe têm várias alturas, mas se todo mundo tivesse a mesma altura para manter o mesmo total de alturas, essa tal altura igual para todo mundo seria a média. Para você entender a média nesse caso, para manter a mesma soma, a primeira coisa que você precisa calcular é a soma de todos os valores e depois distribuir essa soma igualmente entre todos os termos da sua amostra. Por isso, para obter a média aritmética, a gente soma os valores e divide pela quantidade deles. Então, se a gente estiver falando de dois valores, como a gente falou, como eu citei para você nas progressões aritméticas, basta somar os dois valores e dividir a conta por 2. Você está distribuindo igualmente por todo mundo, como se todo mundo tivesse o mesmo valor, na intenção de manter o mesmo total. Agora, além da média aritmética, tem um tipo específico, há quem classifique a média ponderada, que é a média aritmética normal, só que feita ponderando, levando em consideração a frequência de cada dado da amostra. Então, por exemplo, suponha que naquele exemplo do vermelho e azul, eu atribuo o valor 2 para vermelho e 7 para azul. Então, se o número 2, vermelho, apareceu 10 vezes, na hora de somar tudo, eu não posso somar 2 de uma vez. Eu tenho que somá-lo 10 vezes. E o valor 7, referente ao azul, precisa de ser somado 15 vezes, porque a frequência dele foi 15. Então, ao somar esses valores tantas vezes quanto eles apareceram na amostra, eu preciso dividir pelo total de vezes que eu somei, que é o total da soma dos pesos. Vou te mostrar um exemplo logo mais. Além da média aritmética, vale a pena a gente comentar rapidinho a média geométrica, que também falamos na aula de progressões. A média geométrica é o número que substitui os outros números da amostra, mantendo a mesma multiplicação. Para isso, a gente multiplica os valores e calcula a raiz deles, a raiz aritmética, a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, com um índice igual à quantidade de valores em questão. Então, se na média aritmética você soma os valores e divide pela quantidade, para calcular a média geométrica você multiplica eles e faz a raiz enésima da quantidade. Por isso que lá na progressão geométrica, o termo que está no meio é a média geométrica de seus dois vizinhos equidistantes. Você multiplica os dois e faz a raiz quadrada depois. Se você quisesse calcular a média geométrica de 3 termos, você multiplicaria os 3 e faria a raiz cúbica deles. Para calcular a média geométrica de 5 termos, você multiplica os 5 e faz a raiz quinta de todos eles. Assim você vai descobrir qual é o fator que você precisaria de multiplicar 5 vezes para dar o mesmo resultado da multiplicação seguida dos 5 fatores da sua amostra. Média geométrica é um pouco raro de aparecer, eu citei ela aqui para você, mas para a gente fazer aí um paralelo com a aula de sequências que nós
tivemos no vídeo anterior. Agora, além da média, existem mais duas medidas que a gente chama de medidas de tendência central. A moda e a mediana. Deixa eu só retomar um detalhe. As medidas de tendência central são as medidas que vão medir a tendência central dos termos. Ou seja, para onde esses termos estão sendo levados. A média, como eu falei, é o valor que, se todo mundo fosse igual, ainda daria o mesmo total ou a mesma multiplicação final. Agora, pode ser que o representante do grupo, melhor do que a média, seja a moda ou a mediana. A moda é nada mais, nada menos que o termo mais frequente na amostra. É o termo que mais aparece, aquele que tem a maior frequência. Enquanto a mediana é o termo que vai dividir o seu conjunto de valores entre os valores menores e os valores maiores que um valor central. Por isso, a gente diz que a mediana é o termo central do rol. Se não tiver um carinha no meio do rol, aí a gente faz a média dos dois que tiverem lá no centro do rol. Então, primeira coisa, a mediana vai separar o grupo entre os que são menores que ela e os que são maiores que ela. Se tiver um carinha lá no meio, é ele. Se tiverem dois, você faz a média deles. Por exemplo, se o seu rol tiver com 5 elementos, do menor para o maior, a mediana é o terceiro, porque ela vai separar os dois menores para cá e os dois maiores para lá. Agora, se o seu rol tiver 4 termos, a mediana não tem ninguém sozinho no meio. Então, você vai fazer a média dos dois do meio. Soma os dois e divide por 2. Em vários contextos, pode ser necessário que você escreva o rol um por um dos valores, né? Ou então pode ser que você use algum raciocínio para descobrir quem é o termo central de lá, a partir, por exemplo, de dados de uma tabela. Agora, a média, a moda e a mediana medem a tendência central, para que valor que os termos estão sendo levados. Qual é o valor que, se todo mundo fosse igual, seria o mesmo total, ou o valor mais frequente, ou ainda o termo que está bem lá no meio. Dependendo da situação envolvida, pode ser que a média, a moda ou a mediana sejam melhor representantes ali do conjunto de dados. Agora, se a média, a moda e a mediana servem para medir o valor central ao qual os dados estão ali se reportando, existe também uma maneira da gente medir o quão dispersos os dados estão. Essas medidas a gente chama de medidas de dispersão, como eu acabei de falar, medidas de dispersão. A primeira medida de dispersão é o desvio. Uma vez que você sabe a média dos valores, você sabe o valor que todo mundo deveria ser igual para que tivesse o mesmo total. Vamos falar só em média aritmética a partir de agora. O desvio seria o valor a quantia que cada valor da sua amostra desvia em relação da média, a mais ou para menos. Então, por exemplo, se a média da amostra é 7 e um dado vale 3, o desvio do 3 em relação ao 7 é 4 unidades a menos. O desvio é a diferença entre cada valor e a média da amostra. Ele vai medir, então, o quanto que cada valor desvia da média para mais ou para menos. Se ele é maior do que a média ou se ele é maior ou menor do que a média e quanto. Agora, se o desvio é a diferença de cada valor, a gente pode falar em desvio médio pensando que os valores vão ter desvios individuais ali, cada um tem o seu desvio. O desvio médio seria o desvio que todo mundo tendo o mesmo desvio, daria o mesmo, se todo mundo tivesse desviado o mesmo tanto da média, seria esse valor médio do desvio. Então, o desvio médio é a média dos desvios em valores absolutos. Então, o desvio de um valor pode ser a mais positivo ou a menos negativo. Mas para fazer o desvio médio, a gente faz o valor absoluto, a gente retira o sinal, a gente faz o módulo do desvio, tira o sinal dele para poder fazer essa média, senão os valores dos desvios vão se anular. É importante, se você fizer a média aritmética simples, somando e dividindo pela quantidade, lá para calcular a média da amostra, então o desvio médio também deve ser feito da mesma maneira, somando os desvios individuais sem sinal e dividindo pela quantidade de valores.
Agora, se a sua média foi feita multiplicando pela frequência de vezes que os dados apareceram, então a média do desvio também precisa de ser feita dessa maneira, essa média ponderada. Agora, existem ainda outros dois conceitos associados à medida de dispersão de dados em torno da amostra, da média, perdão. A variância e o desvio padrão. A variância é como se fosse o desvio médio, só que ao invés de somar os desvios, você vai somar os quadrados deles. Então, a variância é a média dos quadrados dos desvios. Para resolver o problema do sinal, a gente eleva todos os desvios ao quadrado e faz a média desses quadrados. Se for média simples, é média simples dos quadrados dos desvios. Ou, se for média ponderada, a gente faz a média ponderada dos quadrados dos desvios. Agora, ao elevar ao quadrado, se você pegou, por exemplo, medidas de altura em metros, ao elevar ao quadrado, você levou esses metros ao quadrado também. Para voltar para a unidade original, a unidade de medida original, a gente calcula o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Agora, quando a gente pensa especificamente em Enem, as unidades ali, aí encaixou. Quando a gente pensa especificamente no Enem, o que é mais importante para o Enem é você saber calcular média, moda e mediana. As medidas de dispersão servem mais, eles gostam mais de abordar a ideia do que é dispersão. Então, por exemplo, se você tiver uma amostra com uma dispersão, um valor de variância, desvio médio ou desvio padrão altos, é porque os valores estão muito diferentes uns dos outros. Agora, se você tiver uma amostra com desvio padrão, média, com desvio padrão, desvio médio ou variância bem pequenininhos, significa que os dados variaram um pouco em relação à média. Tem lá o dadinho, o outro dado, tal, tem a média. Então, se o desvio é pequeno, é porque eles desviam pouco da média. Se o desvio é maior, é porque os dados desviam mais da média. E a amostra tem dados mais irregulares. A regularidade dos dados da amostra é maior quanto menor for o desvio. Quanto menor desviar, mais iguaizinhos, mais regulares os dados estão. Quanto maior o desvio, maior essa irregularidade da distribuição dos dados em torno do valor médio. Beleza? Bom, vamos então resolver alguns exercícios que eu selecionei aqui para a gente entender melhor esses conceitos, alguns desses conceitos e discutirmos também algumas aplicações. Vou começar aqui com um exercício do Enem de 2019 que eu escolhi. Vamos lá, vamos começar com esse aqui, ó. Em uma fábrica, deixa eu ver se eu vou tampar. Vou fazer assim que aí eu posso ficar aqui no cantinho com você, ó. Em uma fábrica de refrigerantes é necessário que se faça periodicamente o controle do processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades das garrafas fora dessas especificações. Então você vê aqui na tabela, ó, quantas garrafas estavam fora do volume que estava escrito na embalagem, né? Que estavam com o volume errado. O resultado está apresentado no quadro, como eu acabei de falar. A média diária de garrafas fora da especificação no período considerado é... Bom, vamos pensar um pouco, gente. Quando a gente fala aqui de média diária, a gente está procurando o seguinte. Pela tabela, você vê que tiveram alguns dias em que saíram mais garrafas com defeito do que outros, fora das especificações. Por exemplo, houve apenas um dia em que 3 garrafas estavam fora do padrão, mas tivemos 5 dias em que em cada um deles, uma garrafa foi produzida fora das especificações. Agora, na grande maioria dos dias, né, em 52 dias, não houve nenhuma garrafa feita fora do padrão. Então, o que seria a média diária das garrafas? Seria um valor que, se todo dia as garrafas tivessem se todo dia tivesse esse mesmo número de garrafas com defeito, ainda teríamos o mesmo total de garrafas produzidas lá no final desses 60 dias. Então, o que a gente tem que saber? Primeiro, a gente tem que saber qual é esse total de garrafas. Segundo, a gente divide igualmente entre os 60 dias.
Só é preciso tomar cuidado para um detalhe aqui no exercício. Para que a gente saiba o total de garrafas, a gente vai ter que somar todas as garrafas que temos aqui. Só que olha só, a gente não pode simplesmente somar esses valores e dividir por 4. Afinal, não foram apenas 4 dias de produção, foram 60. Então você tem que somar o que foi produzido em todos os dias. E na hora de fazer essa soma, você vai precisar de multiplicar a quantidade de garrafas em quantos dias elas foram produzidas. Sem perceber, você já vai estar calculando aqui a média ponderada. Olha só. Olha só. Houve apenas um dia em que 3 garrafas foram feitas fora da especificação. Então, nesse único dia, o número total de garrafas produzidas foi 3. Mas houve 2 dias em que 2 garrafas foram produzidas fora da especificação. 2 vezes 2 são 4 garrafas produzidas nesses 2 dias. Ao todo, nesses 2 dias. Houve 5 dias em que apenas uma garrafa foi feita com defeito. Então, temos 5 garrafas com defeito provenientes desses dias. E por último, 52 dias tiveram 0 garrafas produzidas com defeito. Ao todo, a gente vai ter 5 com 4, 9 com 3, 12 garrafas com defeito durante esses 60 dias. Agora vamos entender. Foram 12 garrafas em 60 dias. Se todos os dias tivessem sido produzidas a mesma quantidade de garrafas com defeito, bastaria a gente pegar esse número 12 e dividir igualmente entre os 60 dias. 12 garrafas em 60 dias. 12 por 60 não dá, bota um 0, acrescenta um 0, 120 por 60 dá 2, 0. Sobra 0. Então, se tivessem sido produzidas 0,2 garrafas por dia, ao longo dos 60 dias ainda teríamos 12 garrafas produzidas fora das especificações no total. O total ainda seria 12 garrafas. Letra B de bola. Observe que, para chegar nesse valor médio, a gente somou todos os valores e dividiu pela quantidade deles. A questão é que na hora de somar os valores, nós somamos o valor 0 52 vezes, pois ele apareceu em 52 dias, mais o valor 1 5 vezes, pois ele apareceu em 5 dias, mais o valor 2 2 vezes, pois ele apareceu em 2 dias, mais o valor 3 uma vez, pois apareceu em 1 dia. E dividimos por 60 dias, que é a soma dos dias que usamos ao multiplicar. 52 mais 5, mais 2, mais 1. Deu 12 dividido por 60, 0,2. Então, acabo de te apresentar a solução desse problema de duas maneiras. Com a fórmula da média aritmética, no caso, média aritmética ponderada, né, porque eu fui multiplicando pela quantidade de vezes que apareceu e dividi pela quantidade total, ou sem precisar, pensando que média é o total distribuído igualmente entre o número de termos da amostra, no caso aqui, 60. Agora, a gente também pode entender alguns outros problemas envolvendo média, se você entendeu essa ideia principal, de que média é o valor que, se todo mundo fosse igual, ainda daria o mesmo total. No caso da média aritmética, é claro. Dá uma olhada nesse outro problema do Enem de 2019 também. As duas questões são de 2019, são duas questões que caíram no mesmo ano, olha só. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura igual a 1,80. No último treino antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual que é a média de altura em metro do novo grupo? Bom, vamos entender. O que significa dizer que a média dos 20 jogadores é de 1,80 m? Bom, isso significa que, se houvessem 20 jogadores, todos com a mesma altura, a altura média deles teria que ser 1,80 m. Tá, isso quer dizer o quê, mais uma vez? Bom, tem jogadores com altura maior, tem jogadores com altura menor, inclusive quem fala o quanto maior ou quanto menor eles saem do valor da média é o desvio. Mas isso não interessa para nós agora.
A média significa que se os 20 jogadores tivessem a mesma altura, os 20 jogadores teriam que ter 1,80 para obter o mesmo total. Dessa maneira, a gente teria aqui ao todo 20, o total das alturas seria 20 vezes 1,8, 36 metros. 36 metros seria o total das alturas desses 20 jogadores. Então, alguém pode ter mais, alguém pode ter menos, mas o total, a soma de todas as alturas, está dando 36 metros. Aí o que aconteceu? Um dos jogadores saiu do grupo. Agora sobraram 19 jogadores. Ao sair do grupo, a média também diminui. O total das alturas diminui. Não que esse total diminua, eu não sei quanto, porque eu não sei qual que é a altura do carinha que saiu. Mas lembra que eu considerei que como se fossem 20 atletas com 1,80 cada um? Então, se um deles saiu, o total das alturas diminui 1,80 também. E aí o total das alturas vai para 34,2 metros, quando você tira aí esse 1,80. Bom, aí o que aconteceu? Então, eu não sei se o cara que saiu tem 80, mas é como se tivesse, porque é isso que a média faz, ela é como se todo mundo fosse o mesmo valor. Aí, para compensar, o técnico somou mais colocou um jogador a mais e agora volta a ter 20 elementos na nossa amostra. Só que esse jogador tem 0,20 metros a menos que o que saiu. Eu considerei que o que saiu tinha 1,80, então esse que entrou vai ter mais 1,60. Então, ao adicionar 1,60 no total das alturas, a gente vai ficar com 35,8 metros, sendo esse aqui o total, a soma de todas as alturas aqui dos jogadores, incluindo o jogador novo. Para a gente descobrir a altura média, mais uma vez, é como se todo mundo tivesse o mesmo valor. Então, é só você pegar esse total de 35,8 metros e dividir igualmente entre os 20 jogadores. Bom, para fazer essa continha, deixa eu sair daqui, senão você vai ficar olhando muito para minha careca. É só você fazer o seguinte, ó. Primeiro você acrescenta um zero aqui do lado do 20 para cortar esse daqui, né? Para descartar a vírgula. Aí, 358 por 200 dá 1. Vai sobrar 158. Acrescenta uma vírgula e adiciona um zero para compensar. 1.580 por 200 dá 7, que é 1.400, sobra 180. Acrescenta mais um zero e aí vai dar 9. E aí não vai sobrar nada. Então, para essas 20 pessoas terem a mesma altura, todo mundo teria que ter a mesma altura média de 1,79 para chegar nesse mesmo total. A alternativa correta, então, é a letra C. Agora, você também pode pensar até de um jeito mais simples. Olha só, se o jogador que vai entrar no time, ele tem 20 centímetros a menos de altura que o outro, esses 20 a menos vai ser distribuído igual a todo mundo. Então, se você pegar esse 0,20 e distribuir igualmente entre os 20 jogadores, a altura média diminui 0,20 dividido por 20, 0,01. E aí, de 1,80, todo mundo acaba tendo uma altura média de 1,79. Afinal, média é esse valor que, se fosse igual para todo mundo teria o mesmo total. Certo? Vamos comentar rapidinho aqui mais 2 exercícios para a gente fechar outros conceitos importantes. Acompanhe comigo os próximos. Ó. Esse aqui, do Enem um pouquinho mais antigo, 2009. Depois de jogar um dado na forma de um cubo e de faces numeradas de 1 a 6 por 10 vezes consecutivas e anotar o número obtido em cada jogada, constituiu-se a seguinte tabela de distribuição de frequências, essa que você vê aqui do lado. A média, mediana e moda dessa distribuição de frequências são respectivamente. Ô turma, nesse caso, ele está pedindo a média, a mediana e a moda das frequências de quem? Dos números que foram obtidos no dado. Então, isso é importante. Esse aqui são os dados que a gente tem que levar em consideração. Isso aqui é só o número de vezes que cada um apareceu. Então, quando jogou-se o dado, o número 1 apareceu 4 vezes, o número 2 apareceu uma vez, o número 4 2 vezes, o número 5 2 vezes e o número 6 apenas uma vez, entre as 10 vezes que esse dado foi jogado. É muito comum que o Enem faça esse tipo de pergunta, pedindo para você avaliar quem é a média, a mediana e a moda.
Dessas três, a mais fácil, na minha opinião, é você começar achando a moda, porque a moda é o termo mais frequente. Olha só, qual foi o resultado do dado que mais apareceu, que apareceu com a maior frequência? Pela tabela, a moda dos valores, o exercício pediu média, mediana e moda. A moda dos valores é aquela que tem maior frequência. A maior frequência é 4 e o número que foi obtido 4 vezes foi o número 1. Então, a moda é 1. Por isso, a gente fica apenas com essas duas respostas. Essas já não servem. Agora, repare que pelas duas respostas, a gente nem precisa de fazer a conta da média, porque pelas respostas que restaram, a média obrigatoriamente vai ter que ser 3. Pela mediana, a gente consegue terminar o problema. Na maioria das vezes é assim mesmo. Agora, para a gente poder calcular quem é a mediana, a gente vai ter que descobrir quem é o termo ou a média dos termos que estão lá no centro do rol. Então, antes de tudo, nós vamos ter que organizar o rol. Vamos lá. O rol de dados é organizar os dados, repetindo todo mundo do menor para o maior. Então, ao jogar o dado, o menor número obtido foi o número 1, que apareceu 4 vezes. Depois, o número 2 apareceu apenas uma vez, o número 4 apareceu 2 vezes, o número 5 também apareceu 2 vezes e o número 6 apareceu uma vez só. Então, quando a gente procurar a mediana vai ter que ser o cara que está no meio. Corta. Então, vamos de fora para dentro. Ó. Esse vai embora com esse vai com esse, some esse, some esse. Esses dois são os caras que estão no meio. Se tivesse sobrado apenas um termo no meio, ele seria mediana. Mas como sobraram 2 termos no centro da amostra, a gente vai ter que fazer a média deles. Então, a média deles, a mediana, vai ser 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. A mediana vale 3, então a resposta certa é a letra B, sem nem precisar de calcular a média. Ô, turma, aqui eu tenho 10 termos no rol, pois eu joguei o dado 10 vezes. Dividindo em um grupo de 2, dá 5 e não sobra nada. Então, ao dividir a amostra em 2 partes, vai dar 5 para cada lado e não vai sobrar um carinha no meio. Quando isso acontece, a mediana, então, vai ser a média dos 2 centrais. Vai ser o 5º termo mais o 6º termo do rol dividido por 2. Se tivesse sobrado 1, aí eu pegaria o próximo, o 6º termo, que seria o termo central, se houvessem 11 termos, por exemplo. Beleza? Que foi exatamente o que nós fizemos aqui. Então, você não precisa, se o rol for muito grande, tiverem muitos dados, você não precisa de fazer uma lista com todos eles. Na hora do desespero, você até pode fazer, né? Se tiver muita paciência. Mas, na prática, é só você organizar o rol até a metade. A hora que você achar o cara do meio ou os 2 caras que estiverem no meio, acabou o seu problema. Aí é só você pegar o cara do meio, se tiver um carinha só, ou os 2 caras do meio, se tiverem 2. Muito bem. A última coisa para a gente praticar aqui rapidinho. Gente, mas se você quiser, se você for daquelas pessoas que não gostam de fazer o exercício sem fazer passo a passo, se a gente quisesse calcular a média dos valores obtidos no dado, a gente teria que fazer o seguinte. A gente teria que somar o 1 4 vezes, mais o 2 uma vez, mais o 4 2 vezes, mais o 5 2 vezes, mais o 6 uma vez. E divide por quantas vezes você jogou o dado? 10, que é a soma dos números que você usou para multiplicar. Ó. 4 mais 1, mais 2, mais 2, mais 1. Aqui a gente vai ficar com 4 mais 2, 6, com mais 8, 14, com mais 10, 24, com mais 6 dá 30. Dividido igualmente entre os 10 termos, os 10 valores, né, os 10 jogadas, daria 3 por jogada. Então, o que isso significa? Se tivéssemos obtido o número 3 em todas as jogadas do dado, o total ainda seria o mesmo. O total obtido com a soma dos pontos dos dados ainda daria 30 se tivesse tirado 3 em todos os valores. Agora, para fechar, acompanhe comigo esse último problema. Ó, do Enem, a segunda aplicação do Enem, quando ele tinha sido, lembra, foi aplicado lá em 2014, teve uma aplicação, aí teve vazamento, aí voltou e teve que aplicar de novo.
Ele diz assim: em uma escola, 5 atletas disputam a medalha de ouro em uma competição de salto em distância. Segundo o regulamento dessa competição, a medalha de ouro será dada ao atleta mais regular em uma série de 3 saltos. O atleta mais regular em uma série de 3 saltos. Os resultados e as informações dos saltos desses 5 atletas estão no quadro. A medalha de ouro foi conquistada pelo atleta de número... Muito bem. Aqui nós temos o salto, a distância dos saltos, dos 3 saltos de cada atleta. Temos também a média, a mediana e o desvio padrão. Bom, o que a média desses caras significa? Bom, todos eles ali tiveram saltos diferentes, você vê. Pela média, se todos os saltos tivessem tido o mesmo tanto, teria que ter aquele tanto, teria que ser a média, para que obtivesse o mesmo total aí na soma dos saltos. Então, por exemplo, o atleta 1, se ele tivesse dado 3 saltos de 3,10 metros, ele ainda teria o mesmo total que ele saltou das 3 posições. Agora, a mediana é o salto que está bem no meio quando você organiza do menor para o maior. Agora, o desvio padrão vai medir a dispersão dos dados em torno da amostra. Então, por exemplo, se você analisar ali o atleta 4 e o atleta 5, o atleta 4 tem um desvio menor que o atleta 5. Isso quer dizer que os valores dele são mais próximos da média do que o 5. E isso não é difícil de perceber, quer ver? Olha só, o menor desvio padrão é do atleta número 3. Observe os valores que ele tirou. 3,6, 3,3, 3,3. A média é 3,4. 3,4. Aí, um dos saltos foi 3,6, o outro 3,3, 3,3. Repara que o desvio em relação à média não é muito. Foi 2 para um e 1 para os outros. Agora, pega o maior desvio deles, por exemplo, que está lá no último. 3,7 foi um ótimo salto. 3,5 ainda foi um bom salto, só que de repente foi para 2,2. Foi muito diferente dos últimos 2 saltos, você concorda? Aí, ó, em relação à média, ele está bem longe da média, que é 3,1. Esse aí que tem o maior desvio é o atleta que teve os pulos de maneira mais irregular, pois os pulos são muito diferentes. Por isso, a medalha do outro, que vai para a medalha de ouro, perdão, que vai para o atleta com o pulo aí os saltos mais regulares, é aquele que possui o menor desvio. Afinal, quanto maior o desvio, menor a regularidade da amostra. O atleta mais regular é aquele que tem o menor desvio. O menor desvio padrão, aqui no caso. Quem tem o menor desvio padrão é esse cara aqui, que é o atleta número 3. Então, é para ele que vai a medalha de ouro. Letra C. D, devia estar faltando a letra E aqui, viu, gente? Ó, devia estar faltando a letra D, que devia ser o 5º aqui. Desculpem essa falhinha aí no Ctrl+C, Ctrl+V. Então, quando você mede regularidade, você está falando de a distância dos valores entre si e entre a média. Quem faz essa medida é o desvio. Quem mais desviou é quem mais saiu do caminho. Quem menos desviou é quem foi mais próximo do caminho esperado. Esse que é o significado de desvio, que é o que o exercício aqui pedia. É bom lembrar, turma, as anotações que eu fiz durante o vídeo estão disponibilizadas num PDF. É só você acessar aí o link ou o arquivo que está associado a essa postagem aqui no portal do Liceu Albert Sabin. Para treinar, eu vou montar para você uma lista com todos os exercícios do material que envolvem alguma ideia de estatística, que envolvem média, moda, mediana, desvio padrão. Tudo que tiver aí eu vou colocar aqui. É bastante, porque essa matéria cai muito no Enem. Você não precisa de fazer todos. Faça pelo menos aí alguns que você julgar necessário, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e pela sua persistência aqui comigo. Espero que você tenha aprendido algo novo ou tenha revisado alguma coisa importante durante esse vídeo. Na próxima vez que você tiver aula de matemática, você vai ter aula de matemática com o professor Léo, que vai comentar com vocês algumas competências e habilidades relacionadas à geometria. Ok? A gente se vê mais à frente. Tchau, tchau!